Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a entrevista que Geraldo Alckmin deu, a sabatina, chame como quiser, à Jovem Pan. Se você chegou agora, eu peço para que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Esse é o canal A Nova Máquina do Tempo, um canal que discute política principalmente, mas também filosofia, ciência, tem uma sessão de entrevistas, eu discuto filosofia popular, sugiro que vocês dêem uma explorada aí no canal. Eu sou André Teixeira Jacobina. Bem, Geraldo Alckmin, no primeiro bloco, parece que está virando rotina lá na Jovem Pan, foi altamente questionado sobre questões políticas. Primeiro ele foi questionado sobre uma possível aliança com o MDB. E aí ele disse, o MDB tem candidato, houve uma mudança de regra, a convenção acontece em julho, e que ele não vai negociar com partidos que têm candidatos, né? Depois ele relembrou do Plano Real, de FHC, ele fez um destaque para a importância que Fernando Henrique Cardoso teve nesse processo, disse que Itamar mudou a história do Brasil, quando questionado sobre a falta de legitimidade de Temer, né, para fazer reformas, o que ele disse foi basicamente o seguinte, que o Plano Real ele tem uma diferença com essas grandes reformas que mexem na Constituição, que para fazer reformas que mexem com a Constituição é necessário a anuência do Congresso e é necessário ser alguém que tenha voto. Né? Então, o Plano Real é diferente porque não mexe com a Constituição. Então, nesse sentido, ele diferenciou Itamar e as reformas que Temer tentou realizar, está realizando no governo Temer. Então, ele acha que isso teria que ser analisado por um novo Congresso. Mas não defendeu que elas fossem revogadas, como outros candidatos defendem. Ele foi questionado sobre uma frase de que seria muito honroso ter o apoio de Temer. E Vila lembrou que Temer está altamente acusado de diversos casos de corrupção e teve a coisa da mala de dinheiro e muita corrupção no MDB e o próprio Temer sendo investigado. Inclusive o Vila chamou o Temer de corrupto, que eu concordo, mas enfim. E aí ele reiterou que... Aí ele começou a ser repetitivo, né? Não conversa com o MDB, eles têm candidato... E aí ele desviou para o PT, que é uma tática de desvio, porque agora que está havendo uma aproximação, e uma possível aproximação entre o PSDB e o MDB, aí ele disse, mas quem colocou Temer na presidência foi o PT. O que é verdade, um erro gravíssimo do PT. Eu vou fazer vídeos criticando duramente, não só esse erro do PT, outros erros do PT, que eu, como uma pessoa que sou de esquerda, tenho críticas duríssimas, tem inclusive um artigo científico em que eu mostro toda a minha divergência com o PT, então quem acha que eu sou lulista e tal, e vejo gente aí nos comentários que acha que esquerda é lulista, é um delírio, viu? E é uma mentira, eu tenho apontado, mas enfim, eu sou de uma esquerda altamente crítica ao PT, e não tenho filiação partidária, mas tenho um ponto de vista, claro, só para deixar claro. Além desse desvio, ele usou um outro, dizendo que gosta de cafezinho e tem gente que gosta de caviar. Claramente uma cutucada no que o povo chama de esquerda caviar, né? Enfim, quando ele foi questionado sobre se aproximar de tantos corruptos e tantos corruptos no PSDB, aí ele se defendeu dizendo: tenho 40 anos de vida pública, não tenho aposentadoria nenhuma e isso é obrigação. Aliás, dizer que é obrigação também é o discurso do Ciro Gomes, né? Tem o mesmíssimo discurso. Mas aí o pessoal do Jovem Pan continuou lembrando. Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, tem 115 milhões na Suíça, as gravações de Aécio Neves, inclusive uma delas falando com um traficante, a Azevedo condenado à prisão. A resposta de Alckmin foi: eles devem responder na justiça. E para um ponto final. Porque ele está correto, enfim, não tem muito o que dizer. E o próprio Alckmin é citado na Lava Jato, talvez ele tenha que responder na justiça. Aí ele usa uma metáfora assim bem exagerada, que para ter a coroa de louros, somente quem usa a coroa de espinhos, enfim, uma coisa meio religiosa aí também. E depois ele diz uma coisa altamente questionável, e a gente vai chegar nisso no final, que ele diz sou do povo, não faço parte de dinastia. Claro que ele está cutucando as famílias políticas, e até nesse ponto é uma verdade, é um problema no Brasil, essa coisa da família política, mas dizer que ele é do povo com todo o financiamento de grandes empresas do PSDB e as alianças com o grande capital internacional, as grandes corporações
que o PSDB fez e faz é no mínimo engraçado. E ele vai mais na frente dizer que é contra as corporações, quer dizer, com todo o dinheiro que o PSDB recebeu ao longo de décadas aí das grandes corporações, eu reservo uma certa dose de desconfiança, vamos dizer assim. Não é? Ele aposta na TV, o tempo de TV para decolar, que ele deve ter um tempo muito grande, isso realmente pode modificar as pesquisas, né? Ele é questionado normalmente sobre baixo nas pesquisas, ele cita o exemplo de Tocantins, que houve uma mudança muito grande, ele quer usar Tocantins como exemplo para que isso pode ser alterado. Enfim, que pode ser alterado é verdade, a política no Brasil está altamente imprevisível, mas o fato é que agora a candidatura dele está em baixa, isso é um fato, não é? E aí ele começa a defender o programa de governo dele, dizendo que vai destravar a economia, uma perspectiva um discurso bem liberal, embora a simplificação seja uma coisa defendida até por Guilherme Boulos, quer dizer, até pelos candidatos de esquerda, eles defendem uma simplificação dos impostos, uma certa desburocratização. A divergência está na amplidão das privatizações e especialmente nas prioridades do investimento público e como esse investimento deve ser feito, né? Aí ele tem uma fala que é empiricamente problemática, que ele diz que os candidatos, os oponentes dele, todos são um discurso, mas não têm experiência. Ele se esqueceu de Ciro Gomes, que foi prefeito, foi governador, foi ministro, é uma pessoa com tanta experiência ou até mais do que ele, e fez isso em um estado pobre, né? E tem algumas coisas que com certeza vai mostrar na televisão. Ele falando da televisão, isso daí vai ser mostrado também na televisão. Aí ele é questionado sobre o mau encaminhamento da sucessão, a disputa entre João Dória e Márcio França. Ele diz que tentou convencer João Dória que João Dória só tinha um ano de mandato e que tentou convencer ele a não sair e a apoiar Márcio França, mas João Dória não quis se candidatar ao governo do Estado. Márcio França também não conseguiu ser persuadido do contrário, enfim, então ele acatou a decisão dos dois, mas o candidato dele é João Dória. Enfim, não vejo aí uma grande questão, sinceramente. Depois ele fala dos 4 grandes projetos do Brasil. E aí a gente tem que ir um pouco mais fundo. O primeiro que ele fala é a reforma política, que é uma crise de legitimidade nos 3 poderes, essa fala dele, e ele defende voto distrital ou distrital misto. E aí eu queria dizer uma coisa. O voto distrital não é uma má ideia, é uma boa ideia. Mas nos Estados Unidos existe voto distrital e lá surgiu uma coisa que é o gerrymandering, que é basicamente um desenho dos distritos com uso político. Então, para a gente aplicar o voto distrital, que eu concordo, eu acho que é um mecanismo de aproximar a democracia e os políticos da população, e a população ter mais meios de contato e mecanismos, diminuindo a classe política e tornando ela mais em contato com os cidadãos, eu concordo. Só que a gente tem que estabelecer que os critérios de desenho dos distritos sejam feitos por autarquias especialistas sem nenhum tipo de interferência política. Porque nos Estados Unidos a interferência política fez com que os desenhos dos distritos fossem feitos de tal forma a impedir mudança de representação, ou seja, as pessoas desenham o distrito de tal forma para o Partido Republicano controlar esse distrito, o Partido Democrata controlar esse distrito, quer dizer, cada um desenha do seu jeito. Isso é um absurdo e tem que ter muito cuidado com esse negócio de voto distrital se for feito nessa modalidade, porque isso é antidemocrático, é o contrário. Agora, se for bem feito, o voto distrital é uma boa ideia, sim. Depois ele fala da cláusula de desempenho, que eu tenho sérias dúvidas, porque isso daí reduziria os partidos e, segundo ele, tornaria eles mais programáticos. Mas tem um problema, se você torna muito difícil um partido novo surgir, você reduz a democracia, porque a democracia às vezes precisa de renovação, precisa de novos partidos, precisa de novas ideias. E às vezes os partidos tradicionais não trazem essas ideias. Então eu sempre tenho dúvida de tornar o processo de um novo partido surgir como algo antidemocrático. Então eu não concordo com essa cláusula de desempenho, a não ser que ele, no programa ele detalhe e fique claro que isso daí teria benefícios, mas a princípio tem problemas. Segundo a reforma tributária, ele defende a simplificação, como eu disse, a simplificação é defendida por Boulos, por Ciro, por Marina, enfim, quase todo mundo defende a simplificação. Por que não sai? É uma coisa interessante de perguntar. Ele fala sobre os 5 postos, o PIS, COFINS, o IPI e o ICMS, que seria tudo convertido em um imposto. Eu não falei o nome dos 5 não, que eu não lembrei também não.
é a terceira grande reforma. Ele fala de 4 grandes do Brasil, né? A primeira, a política, a segunda, a tributária, que eu já falei, simplificação e desburocratização, e a terceira, a reforma da Previdência. E aí ele diz que ele vai atacar a Previdência Pública, que tem... O servidor público ganha 8 mil, 16 mil, 27 mil em média, né, as médias aí dependendo do lugar, e ele defende o Previcon, que é o regime geral de previdência até o teto do INSS, defende um modo de capitalização individual. Capitalização, só lembrando, é também o modelo que Ciro Gomes defende, embora com algumas diferenças, porque Ciro Gomes defende que isso seja feito respeitando as divergências das profissões. Ele não entra em detalhe, talvez ele defenda a mesma coisa, só vendo o plano de governo para saber. Espero que esteja no plano de governo. E a quarta reforma, a reforma do Estado, aí ele diz diminuir o tamanho do Estado, privatização, o modelo liberal. Depois ele vai dizer que é social-democrata e que é centro-esquerda. Enfim, mas a política brasileira tem esse grau de complexidade, né? Aí quando ele é questionado sobre o Estado não entregar determinadas obras e tal, ele diz que os outros estados não pagam salário, ele cita obras, que tem 6 obras em andamento em São Paulo, e que o Estado é canteiro de obras. E que o mais importante é voltar a crescer. Mas aí, eu acho interessante, ele fala isso, voltar a crescer várias vezes, mas eu não sei se vocês já perceberam, os políticos em geral falam da necessidade do crescimento, que é uma realidade dentro do mundo atual, mas dificilmente falam do crescimento sustentável, desenvolvimento sustentável, de ter um cuidado com o meio ambiente. Isso simplesmente não aparece na fala dele, né? E nós vivemos tempos de aquecimento global, de poluição, né? de lugares altamente industrializados onde há tanta poluição, às vezes até dificuldade para as pessoas respirarem. Enfim, eu lamento que ele não tenha tocado nesse assunto. Ele é questionado sobre o PSB, ele diz que o PSB não vai apoiar ele no primeiro turno, ele tem clareza disso. Ele defende que o que deu certo em termos de reforma agrária lá em São Paulo foi os assentamentos que eles fizeram, né, o programa de assentamentos que eles fizeram lá. E aí ele comete um ato falho, engraçado, ele diz aqui eu cumpro a decisão judicial e tem hora que eu não cumpro. Eu acho que foi só um ato falho, pressuponho. Mas ele cometeu, aí quando ele estava falando disso, um ato falho. Depois ele falou que as entrevistadoras falaram da raiva da política tradicional, Eduardo Azevedo preso, que pega mal junto ao eleitorado, ou seja, o PSDB estaria envolvido nos esquemas de corrupção. E aí ele, para se defender, ele diz que o novo é a idade, o novo é quem não tem experiência, você não vai fazer uma cirurgia com um cirurgião inexperiente, sugerindo que a experiência era a sua principal credencial para a presidência. E eu considero a experiência uma coisa importante, sim. Já tinha dito até falando sobre isso. Mas tem que ser a boa experiência, né? E aí a experiência pode ser criticada, como pode ser elogiada, dependendo do que a pessoa fez. Isso em relação à experiência de qualquer político. Não é? Aí ele diz uma coisa que eu tenho seríssimos problemas. Porque a entrevistadora da Jovem Pan, esqueci o nome dela agora, não é a Vera, não é a outra, ela diz assim, mas você foi candidato à presidência, você é bem conhecido e no entanto está saindo lá atrás nas pesquisas. Aí ele diz, não, eu não sou conhecido não, o povo não sabe. E você não era um homem do povo, Alckmin? Quer dizer, você dizer que o povo não sabe quem você é, governador de São Paulo mais de uma vez, candidato à presidência, você acha que o povo não te conhece, está rejeitando por não te conhecer? Ela tem razão, a rejeição tem a ver com a corrupção do PSDB, assim como o PT tem muitos atos de muita corrupção, o MDB, os grandes partidos políticos têm muita experiência na corrupção, vamos chamar assim, né? E isso tem a ver com a rejeição que você está sofrendo nesse momento. Não é porque o povo não saiba, não, é porque sabe, viu? Aí ele diz que ele vai defender o interesse coletivo, é o momento que ele diz alguma coisa que lembra alguma coisa de esquerda, e vou enfrentar as corporações. Normalmente eu tenho muitas dúvidas de alguém que diz que vai enfrentar as corporações, vindo de um partido que recebeu tanto dinheiro das corporações, das grandes corporações privadas, e algumas internacionais, inclusive. Né? Antes, eu estou falando antes da lei de 2015, quando empresas podiam... hoje em dia as corporações fazem através do CPF, não pelo não pelo CNPJ, mas pelo CPF eles continuam. Né?
Ele é questionado sobre a acusação do Odebrecht, o cunhado e tal, ele diz que não tem nada, não vou falar sobre isso. Aí começa a entrar no tema das privatizações, ele diz que não vai privatizar o Banco do Brasil, e o que ele quer em relação a bancos é mais bancos e desregulamentar. Aí eu lembraria a ele, desregulamentação bancária foi o que deu na crise de 2008. Foi os produtos exóticos e alguns deles muito tóxicos, né, que foram feitos pelos bancos para o setor imobiliário, produziram a crise de 2008. E ele defende a desregulamentação quando nos países desenvolvidos, em relação a bancos e a coisas exóticas no mercado financeiro, né, derivativos e tudo mais, o que tem sido defendido pelos grandes economistas, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, e muitos outros, Richard Wolff, que é um economista americano excelente, recomendo que vocês conheçam, e muitos outros, é que na questão bancária é necessário regulamentar. Você pode até ter mais competição bancária, ter mais bancos pequenos é uma coisa que tem um lado positivo, sim, mas desregulamentar, especialmente no que tange o mercado financeiro, é receita para uma das maiores crises recentes do capitalismo, que foi a crise de 2008. Eu não sei, ele estava dormindo em 2008? Ou 2007, 2008? Quando 2007 começa a se apresentar assim a gigante bolha, ela estoura em 2008. Sobre a questão da Caixa Econômica, ele disse que vai estudar. A Petrobras, ele disse que não vai privatizar, então os liberais que estavam assim animados com a privatização da Petrobras, Alckmin não é o candidato de vocês, porque ele disse não vai privatizar a Petrobras. O que ele defende é quebrar o monopólio do refino, que eu concordo com ele está correto. Nós temos que ampliar o processo de refinamento nacional, porque isso vai ajudar muito a reduzir o custo do combustível, assim como vai ajudar a produção brasileira, a arrecadação, enfim, tem uma série de benefícios ampliar o refinamento. Mas eu diria, não só quebrar o monopólio do refino, mas ampliar o próprio refino feito pela Petrobras. Mas enfim, né, ele defende a privatização do transporte e outros setores ligados a combustível, mas não diretamente a Petrobras. Aí o Joseval diz uma coisa que simplesmente não é verdadeira, um dos entrevistadores, diz que a tributação corresponde a 50% do preço do combustível. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem fontes sobre isso não é verdade. Não é? E ele diz que o que ele fez foi reduzir o imposto sobre o etanol, 12% em São Paulo, e que o que inviabilizou o etanol foi o congelamento de preços feito pelo PT. Então o PT teria sido responsável por inviabilizar a expansão do etanol. Além do etanol, e eles não comentam, existe agora o gás. E o gás, carros a gás, inclusive, tem sido muito utilizado pelo pessoal da Uber, para poder viabilizar o Uber diante da alta de preços. Mas o futuro é o carro elétrico. E, enfim, ninguém falou sobre isso, mas é muito importante e a expansão deve começar a acontecer. Sobre os Correios, ele diz que vai privatizar, ou pode privatizar, mas se não precisa, ele pode privatizar, e que o Brasil tem 145 estatais, e é claro que muitas delas vão ser privatizadas. Né? Ele fala que o problema todo em relação a combustível e tem a ver com a crise na Venezuela, geopolítica mundial, crise do câmbio, que houve um processo de desvalorização do real, tudo isso que ele está falando, ele está correto, isso aí são fatos, enfim. Novamente, eles são lembrados que o PSDB enfrenta denúncias, que é um fator que prejudica ele, e ele repete de novo que vai respeitar a decisão judicial. Aí ele diz uma coisa bem problemática, mas talvez verdadeira, que o Brasil vota mais nas pessoas e não se vota em partido, que nós não temos partidos consolidados. E a reforma política dele, que reduziria os partidos, produziria isso. Mas reduzir os partidos também é antidemocrático, como eu expliquei lá atrás, porque um novo partido pode trazer uma nova ideia que não existe espaço nos partidos tradicionais. Então, tem problemas nisso aí. Mas eu acho que o fato do brasileiro muitas vezes votar nas pessoas e não votar em partido, não votar numa ideologia, é verdade. Isso tem a ver com a crise dos partidos, e nossos partidos, muitos deles envolvidos em corrupção, em alianças espúrias com o grande capital, e isso produz esse fenômeno. Né? Ele diz que o preço do combustível não pode variar todo dia, ele tem que ter 30 dias para correção, para dar uma certa previsibilidade, e ele defende a redução do imposto diante de uma crise que leve a aumento. É um mecanismo razoável, não é um mecanismo ruim, não,
mas como eu disse, o imposto não corresponde à maior parte do valor do combustível. Então, eu não sei até que ponto isso ajudaria, mas não seria suficiente, não é a principal coisa. Depois ele é questionado sobre a questão da segurança e ele defende que precisa investir em inteligência, tecnologia, combater o tráfico de drogas, armas, a questão das fronteiras e tal. E aí depois, no final da entrevista, né, ele é questionado sobre a visão política dele. E ele diz, repare só, ele diz, começa dizendo, acredito na economia de mercado. Quer dizer, o nosso partido, Social Democracia, acredita na economia de mercado. E aí Vila diz, vocês colocam no campo de centro-esquerda, e ele concorda. Eu discordo, viu, Alckmin? Alckmin e assim, os cientistas políticos e as pessoas que analisam colocam você claramente no campo de centro-direita e você representa a facção liberal dentro do PSDB. O PSDB tinha um setor social-democrata nos anos 80, né, Mário Covas e tal. Esse setor foi perdendo poder e o seu setor liberal, que defende privatizações, como você mesmo demonstrou nessa entrevista, foi crescendo. Né? Sobre Bolsonaro, ele disse que acha um horror, não vamos resolver o problema do emprego à bala, não vamos melhorar a qualidade da educação pública à bala. Ele está correto, mas ele acredita que o Bolsonaro está forte nesse momento devido ao uso das redes sociais, mas que na hora que entrar a televisão, isso tudo vai mudar. Então ele prega a união nacional, diz que há muito ódio na política e tudo mais, e que precisamos ter diálogo e convencimento. Aí ele diz, temos que trazer o povo junto. Eu gostaria de perguntar para Alckmin, como vai trazer o povo junto, Alckmin? Vai aprofundar a democracia? Porque o que eu defendo com muita força é a criação de novos mecanismos para que o cidadão comum, eu, você, tenhamos mais poder, tanto no nível do distrito, eu defendo a questão distrital, mas que o desenho seja feito de forma não política, técnica, isso é fundamental, mas que o cidadão tenha mais poder sobre o vereador, sobre o deputado, sobre os governadores, sobre inclusive o presidente da República. E que haja um conjunto de mecanismos novos criados para permitir que os cidadãos controlem mais o Estado. O mais importante em relação à questão do Estado não é o tamanho do Estado, mas sim quem tem poder sobre o Estado. O nosso Estado é controlado predominantemente, está a serviço de grandes corporações privadas. E o nosso Estado faz, muitas vezes, os benefícios, e a Bolsa Empresária é só um exemplo disso, o que o setor privado quer. Então, Alckmin, eu diria para você que você quer trazer o povo junto, mas como? Quais são as medidas que você defende que vão aprofundar a democracia? Ou você quer usar apoio popular para aprovar as suas reformas e não defende nenhum tipo de plebiscito ou consulta popular nas questões polêmicas? Porque tem determinadas questões que para você aprovar, você vai precisar fazer acordos. E aí as corporações ganham e mantêm os seus privilégios. E a forma de acabar com esses privilégios seria convocando o povo, mas convocando o povo para plebiscitos, para mecanismos concretos de participação popular. E, enfim, você não detalhou aí, nem resumiu, e fico na torcida para que o plano de governo, que eu vou analisar e vou trazer nesse canal aqui, um resumo e uma análise, como eu trago o resumo e análise das entrevistas, possibilite a gente analisar e perceber não apenas o que o candidato defende, mas como iria atingir esses objetivos. E é isso aí que a gente precisa analisar, tanto o que é defendido como as estratégias de viabilidade para isso. Mas é isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue em grupos de WhatsApp e Facebook, que é muito importante para mim. O vídeo ficou longo porque a entrevista foi muito densa, teve muitas informações. E tiveram algumas que eu ainda assim não abordei. Um abração, gente. Tchau, tchau. Quem sabe eu faço um outro vídeo abordando o que ficou faltando. E algumas coisas ficaram faltando. Certo? Um abração.